Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23, Não vem trazer a paz, mas a divisão, itens 14 a 18. Lembrando que nós disponibilizamos exemplares do livro Evangelho segundo o Espiritismo para aqueles que desejarem acompanhar a leitura. Bom, então vamos iniciar nossa leitura. Há a observar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. Era praticado ainda quanto à forma, mas a crença tinha desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, não cede jamais à evidência. Se irrita tanto mais quanto os raciocínios que se lhe opõem são mais peremptórios e lhe demonstram melhor seu erro. Ele bem sabe que está em erro, mas isso não lhe toca, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz, que abre os olhos aos cegos. Esse erro lhe tem proveito, e por isso se agarra a ele e o defende. Sócrates não tinha, ele também, emitido uma doutrina análoga até certo ponto à do Cristo? Por que, pois, não prevaleceu nessa época entre um dos povos mais inteligentes da terra? É que o tempo não havia chegado. Ele semeou em terra não trabalhada. O paganismo não estava ainda gasto. Cristo recebeu sua missão providencial no tempo próprio. Todos os homens do seu tempo não estavam, tanto quanto era preciso, à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos. Vê na introdução do parágrafo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre. A maior parte veladas sobre a alegoria e a figura. Daí nascerem desde o início as seitas numerosas que pretendiam todas terem a verdade exclusiva e que 18 séculos não puderam pôr de acordo. Esquecendo o mais importante dos divinos preceitos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular de seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas trocavam anátemas e se arrojaram umas sobre as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos se fizeram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. Isso foi culpa da doutrina do Cristo? Não, certamente, porque ela condena formalmente toda violência. Ele disse alguma vez a seus discípulos: e de matar, massacrar, queimar aqueles que não creem como vós? Não, porque lhes disse ao contrário: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não é, pois, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões. Daqueles que ignoraram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer. Mas essas coisas eram inevitáveis,
porque se prendiam à inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente. Seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, malgrado todo o mal cometido em seu nome, saiu dela puro, jamais foi posto em causa. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria ocorrido. Quando Jesus disse: não creais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este, abre aspas, não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as mais ervas. E tem pressa que ele se acenda para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e, por fim, a luta fraticida que divide os filhos de um mesmo Deus, cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão que de lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos, então, virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Fecha aspas. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos, como Jesus encontra sob seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso, lhe é preciso também combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se têm a suportar são todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que a sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte que semeara a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam a crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Fim da leitura. Vamos convidar os nossos amigos Luciano Coimbra e Túlio Campos para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo dessa noite. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Boa noite, pessoal.
Para nós hoje é um motivo de muita alegria estar aqui novamente para essa noite de estudos, né? Aproveito também para cumprimentar os nossos amigos internautas que sempre nos acompanham. Aproveito também e agradeço a casa pela oportunidade e o nosso irmão Túlio, que divide a mesa hoje conosco, né? Muito obrigado, grande Túlio, por estar aqui conosco. Aproveito e já te passo a palavra para dar início, depois a gente vai dar a sequência. Obrigado, Luciano. Obrigado pela companhia, agradeço a casa pela oportunidade e aos companheiros que fizeram presente. Falando do texto, Kardec tem a preocupação em explicar um equívoco na interpretação dessa passagem especial. Porque as pessoas utilizaram dessa passagem, né, que eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão, eu vim trazer espada, e se lançaram aí às cruzadas, às guerras, às perseguições. E foi muito triste, e houve muitas mortes. E Kardec vem frisando aí que foi mal interpretado, foi mal compreendido, por interesses pessoais, por interesses políticos, e as pessoas ainda não estavam prontas para a verdade. A verdade machuca. Não foi diferente com Sócrates. Sócrates foi preso e condenado à morte só por trazer algumas verdades. E a verdade incomoda. As pessoas não querem aceitar. É o que Kardec vem frisar o texto o tempo todo. E quanto mais fatos, mais evidências tem, mais incomoda. Tem uma passagem aqui no item 17 que eu queria frisar ela. Kardec diz: mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se tem a suportar são todas morais. Esse evangelho foi escrito em 1864. Depois disso teve Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aí você vai pensar, Kardec errou. Se a gente prestar atenção em todo o capítulo, Kardec está fazendo referência à guerra religiosa. A guerra do contexto, onde utilizam o nome do Cristo. Então, Kardec, até o presente momento, ele não errou. Porque depois das cruzadas... Estão me ouvindo, gente, com a chuva aí? Está ouvindo direitinho? Depois das cruzadas, de fato, não houve uma guerra onde utilizaram o nome do Cristo para matar, para perseguir. E a outra colocação aqui, continuando, e o seu termo se aproxima. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos. Ele está fazendo referência ao seguinte: as cruzadas, as guerras, duraram séculos. E a segunda, que ele está falando que são as guerras morais, vão durar alguns anos. Vamos entender isso. A primeira civilização, as primeiras cidades, os primeiros centros urbanos iniciaram 4.000 anos antes de Cristo. Aí já começou o grande conflito social, a grandes guerras, os grandes problemas. Convivência social. Até Kardec se passaram 6.000 anos, aproximadamente. 6.000 anos. Então, de fato, foram séculos de guerras e de sangue e morte. E essa guerra moral que ele fala que será poucos anos, ela será até 2057. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo isso. Eu estou trazendo aqui ensinamentos de Haroldo Dutra Dias e informação de Chico Xavier. Vou explicar. Então, a palestra do Haroldo, digita no YouTube aí, 2057, Haroldo Dutra Dias. Ele vai trazer informações do livro A Caminho da Luz, Apocalipse,
Gênesis, Epístolas de Pedro, e vai explicar os ciclos, as transições. Um dos ciclos que ele cita ali é essa transição de planeta de mundos primitivos para mundos de provas e expiações, depois para regeneração, depois ditoso, depois celeste. Ele afirma que 4.000 anos antes de Cristo iniciou o novo ciclo, que era de provas e expiações. E que ele se encerra com 7.000 anos. E ele vem dizer, através das informações de Emmanuel, que existe um preparo, existe um sofrimento nas últimas horas dessa transição. Existe um trabalho que o Cristo faz referência ao Evangelho, que são os trabalhadores da última hora. E que a partir de Kardec, até 2057, são 193 anos. Um período muito curto em relação aos 6.000 anos até Kardec. Então Kardec também não estava equivocado quando ele diz que foram muitos séculos de guerra, mas que essa guerra moral seriam poucos anos. Aonde eu quero chegar? 2057, segundo os estudos de Haroldo, e segundo a fala de Chico, inicia-se o planeta de regeneração. Seremos um planeta de regeneração completo no ano 3000. Um planeta sem justiça. Então, se a gente pegar 4.000 anos antes de Cristo até o ano 3000, se passam 7.000 anos, que é o ciclo em que Pedro fala na epístola, e é o ciclo que o Haroldo vem explicando nessa palestra. 2057 inicia-se o planeta de regeneração. Então, Luciano, nós estamos vivendo as últimas horas. As últimas horas. Porque o Haroldo fala que esses ciclos são comparados a dias. Se eu estou vivendo as últimas horas, eu estou vivendo, então, as 23. São as horas mais escuras do dia. 2057 significa a meia-noite. O início de um novo dia. Então ainda não será um dia de muito sol, de muita luz. Será meia-noite, ainda escuridão. Mas já é o início de um novo dia. Então nós vamos trabalhar, nós vamos dar as mãos e reconstruir. E refazer todo o sofrimento, toda a perseguição, todo o mal que nós vamos sofrer a partir de agora. A partir de agora. Falta quantos anos, Luciano? 2023 até 2057. 34 anos, se eu não me engano. Então serão 34 anos difíceis, onde as trevas, onde o mal vão atacar, vão se organizar, vão dificultar. É por isso que nós somos considerados os trabalhadores da última hora. Porque nós vamos trabalhar muito. E nós vamos ter que compensar todo aquele trabalho que nós deixamos de fazer há 2000 anos com Cristo. E é aí que acontece a luta que o Cristo faz referência nessa passagem de Mateus. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque nós vamos ter que lutar com o mal, e as nossas armas vai ser o amor, a compreensão, o perdão, a existência e muito, muito trabalho. Muito trabalho. Nós não podemos esquecer disso. Não será fácil, não será rápido, dizia Jesus nos ensinamentos aos discípulos.
compreendendo aquela época, quando Jesus trouxe essa passagem, o que eles esperavam do Cristo? Vamos lembrar o período político. Os judeus, os hebreus, sofriam perseguições dos romanos, porque aquela terra foi conquistada pelos romanos, e os judeus viviam ali sob grandes condições, muitas condições, e aquilo incomodava. Eram impostos, eram injustiças. Você vai ler o livro Paulo de Tarso, Paulo e Estevão, o pai de Estevão, as autoridades romanas roubaram metade de suas terras, porque eram terras muito boas e férteis. E se instalaram ali, em Coríntios, se eu não me engano, um tribunal. E fizeram propaganda. Olha, se alguém está se sentindo injustiçado, vem aqui. Nós estamos abertos a ouvi-los, a fazer justiça. E ele foi lá, aquele senhorzinho. No percurso que ele foi nesse tribunal, improvisado lá em Coríntios, os soldados viram ele e já bateram no rosto dele. Porque ele ficou pensando, eu devo cumprimentar ou não? Porque se eu cumprimentar, eles vão xingar. Ele baixou a cabeça, os soldados espancaram ele e disse, como você passa do meu lado e não me cumprimenta? E na volta, quando ele conversou com as autoridades, ele cumprimentou os soldados. E os soldados falaram assim, que isso é um absurdo você dirigir a palavra a mim, e bateu nele de novo. Então existia uma perseguição dos romanos com os judeus. E ele foi lá reclamar suas terras para a autoridade. O que a autoridade fez? Segurou ele durante horas, depois mandou que chicoteasse ele e foi lá e tomou o resto das terras dele. Ele, com raiva, botou fogo nas terras para vingar. Matou um servo. As autoridades foram lá, prendeu ele, prendeu Abigail e prendeu seu filho Estevão. Não existia justiça. Os judeus queriam um líder, uma autoridade, um rei, um guerreiro, para que pudesse expulsar os romanos da sua terra. Então, eles esperavam no Cristo uma espada que os libertasse e traria paz. Mas qual paz que eles estavam desejando? Aquela paz que a maioria de nós, 99%, estamos buscando, que é o ouro, que é a preguiça, que é a ociosidade, que é o prazer, que é o poder. Era isso que as pessoas esperavam no Cristo. E o Cristo veio ensinar, eu não vim trazer a paz, essa paz que vocês tanto desejam. Eu vim trazer a espada. E essa espada é a luta do homem com ele mesmo. Vocês me permitem? Eu vou ler aqui algum trecho pequeno, algumas passagens pequenas, para vocês entenderem qual que era o equívoco. Simeão era um grande profeta, um homem de respeito, valoroso, e até ele tinha esse equívoco, que o Messias viria libertar o povo dessa tirania política. E foi revelado a Simeão que ele não morreria antes de conhecer o Messias. E ele ficava na expectativa, né? Eu vou ver o Messias, eu vou ver o Messias. E ele pegou a criança nos braços de Maria e José. E pela energia, pelo poder daquele menino, pela sintonia, ele reconheceu que aquele era o Messias. E ele levou Jesus para um canto e começou a chorar, a louvar. E falou assim, meu Deus, você é o Messias, eu reconheço. E começou a dizer para ele, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não viestes vestir a púrpura imperial? Primeira pergunta. Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Você não veio usar púrpura, nem é autoridade romana, porque viu que Jesus era de família humilde, filho de carpinteiro.
Porque não viesse aos pés daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então podemos obrear com os patrícios ilustres, movimentar-se entre os legionários, os tribunos, os gladiadores, os pretorianos? Porque não chegastes como Moisés, valendo do prestígio da casa do faraó, que Moisés era filho de rei. Olha ele aqui interrogando Jesus: você não é filho de rei, não tem poder, não tem influência. Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel tinha um exército, Saul guerreou até a morte, Davi era rei. Aqui eu estou resumindo, tá, gente? Salomão foi prestigiado com um grande casamento. Salomão era muito rico, tanto que ele fez o grande templo. Então ele vem e diz: sentar-se-ás entre os poderosos, escreverá novos livros, improvisará discursos, amontoará dinheiro, erguerá novo templo, ordenarás novas leis. Olha a expectativa de Simeão em relação ao Messias. Bem, e Simeão morre. Durante esse discurso, voltando aqui, o menino Jesus não fala nada. Era só uma criancinha, um bebê. Mas ele estava dando vários tapas no peito, no coração de Simeão. Vários. E quando Simeão morre, ele chega no mundo espiritual e ele se informa a Simeão: Simeão, o menino Jesus não te deixou sem resposta. E ele te respondeu, mas você não entendeu. Enquanto você e a maioria das pessoas esperavam que Jesus viesse fazer a transformação política, ele veio demonstrar que ele veio fazer a mudança e a transformação no coração dos homens. Por isso que ele batia no peito de Simeão. Eu vim fazer a mudança, Simeão, no seu coração, no coração dos homens. Então essa é a guerra. Essa é a nossa luta. É com o nosso coração. É com os nossos erros, com os nossos defeitos. Para que a gente possa compreender como Jesus compreendeu. Perdoar como Jesus perdoou. Para que a gente possa não ter tanta pega à matéria. Para que a gente possa compreender os nossos irmãos ignorantes e saber estender a mão. Quem sabe um dia nós saibamos também amar como Cristo. Eu disse aqui sobre 2057, voltando um pouquinho, Chico disse no programa Pinga Fogo, só ler aqui, eu vou passar para o senhor, viu, Luciano? A pergunta que foi feita a Chico: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para planeta de regeneração? Olha a pergunta que foi feita a Chico no programa Pinga Fogo. Resposta: através da busca da espiritualização. Não tem nada político, econômico, espiritualização. Superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Longa e árdua tarefa. Nós temos 34 anos de muito trabalho, de muita transformação. Vamos pegar a nossa espada, amor, perdão, compreensão, e vamos lutar. Nosso tempo é curto. Nós somos os trabalhadores da última hora. É isso que a gente tem consciência. Precisamos ter consciência. Grande Túlio, me perdoa se eu te coloquei afoito, mas é que durante a sua belíssima explicação eu queria fazer um comentário. Já que eu te interrompi, agora eu vou decorrer e faço o comentário.
é porque você foi muito brilhante na sua colocação quando disse aí da confusão, da explicação dos termos, né? Quando todos esperavam que Jesus trouxesse a paz no sentido de sossego, mas ele estava procurando trazer a paz no sentido de ordem, né? Porque não existiam leis, não existia justiça como a gente pelo menos vê que tem melhorado muito durante os últimos anos para nós. E ele tinha que, de alguma forma, mostrar para as pessoas que isso era possível de se fazer e que aquela injustiça ela tinha que terminar. E para a gente entender o tamanho dessa colocação, basta que a gente olhe separadamente o nosso dia de hoje nos diversos ambientes que a gente frequenta. Todos os lugares que a gente vai tem regra e tem ordem, né? No trabalho tem hora de chegada, hora de saída, o jeito que vai, a roupa certa que usa em determinado setor. Em casa tem quem faz a tarefa tal, tem outro que faz a tarefa tal, né? No clube é assim, um esporte é assim, qualquer jogo que a gente vá brincar tem as regras. Então é necessário que existam as regras e que seja justo para todos. Um que promove, né, o que comete uma infração, ele deve ser punido, pelo menos na teoria, né, igual aos demais, o que a gente não via nessa época. Então, um outro ponto que é interessante que a gente esclareça também é que hoje nós temos um diálogo mais facilitado, o diálogo é mais aberto, é mais rico em palavras. Antigamente a gente não tinha todas essas facilidades que a gente tem hoje. Para a gente entender realmente o que a mensagem queria passar, e foi o que Cristo fez sabiamente, era através de exemplos. Tanto que hoje, os melhores educadores, eles não passam as ordens nem verbalmente e nem por escrito. Eles fazem. Existe uma metodologia de ensino que, para as grandes empresas, é chamada de storytelling. É a forma de ensinar teatralizando. E é muito fácil da gente entender isso. Porque em casa, por exemplo, se eu quero ensinar o meu filho a fazer uma determinada tarefa, a primeira coisa que eu tenho que mostrar é que eu também faço. Não adianta falar para ele, todas as vezes que você pegar o copo, você coloca ali. Se eu pego e coloco aqui. Ele vai me seguir, ele não vai seguir as minhas ordens. Ou ele pode até seguir, mas ele vai ficar grilado. Por que meu pai faz e eu não? Por que ele pode e eu não? Quando que será que eu vou poder deixar o copo onde ele deixa? Agora, se eu pego o meu copo e deixo lá, na maioria das vezes eu não preciso nem falar. Quando ele for deixar o copo dele em algum lugar, ele vai deixar lá. Porque ele viu que ali é o lugar de colocar o copo. Hoje, a gente vê alguns professores que utilizam essa forma de ensino. Porque, há algum tempo atrás, até a própria sociedade, ela enxergava isso de uma forma diferente. Porque, por exemplo, uma família que tinha 10, 12, 15 filhos era normal. Imaginem colocar ordem numa casa com tantas crianças. Então, tinha que ser realmente mais rígido, tinha que ter um pulso mais enérgico. Só que se a gente for parar para pensar, existia um controle maior do que o que a gente tem hoje. Às vezes a gente tem uma criança em casa, ela faz o que quer. Eu lembro de ouvir o meu avô contar histórias que às vezes ele punia os mais velhos como exemplo para os mais novos. Então ele já sabia que através do exemplo ele conseguia mostrar para os outros como funciona. Porque se ele fosse pegar todo mundo que fez arte e dar uma surra, ele ia passar o dia inteiro batendo, porque enquanto ele bate num, o outro está aprontando. E assim ia passando os dias. Então,
A partir do momento que ele conseguiu mostrar, olha, se você aprontar, você vai apanhar como o seu irmão, ele já não aprontava mais. Hoje, é raríssimo a gente ver uma família jovem com mais de 3 filhos. Em algumas exceções, claro, a gente tem às vezes 4, mas a grande maioria é 1, 2. E falo para vocês com experiência de causa, porque eu passo por isso. Eu tenho 2 meninas em casa e elas fazem coisa que eu fico pensando, gente, eu não fazia isso. Mas eu não fazia pelas regras que eram colocadas, que hoje eu não consigo colocar por regras. Então, imaginem isso lá atrás. Lá no período de Cristo, que existia injustiça, não era praticado nenhuma forma de correção, igual o Túlio bem disse. Se a gente procurasse algum tipo de socorro, a coisa ficava pior, né? Então, além de apanhar, perder o resto que tinha, corria o risco das outras pessoas também sofrerem por uma ação que às vezes a gente tomou no momento de raiva, né? Então, quando Cristo tenta deixar a mensagem para as pessoas de que eu vim trazer a espada, ele também não veio provocar guerras, mas ele veio mostrar o seguinte: para ter mudança é necessário passar por um período difícil. Todas as mudanças exigem um período de sofrimento, um período de adaptação, um período de colocar as coisas no lugar. Até quando a gente vai mudar de casa, né? Não é simplesmente pega daqui e leva para lá. Existe todo um processo, existe uma readequação, existe o trabalho da mudança em si, de tirar, de colocar, de saber onde estão as coisas, e burocraticamente mudar a conta, enfim. Exatamente. Quando a gente, o Túlio bem lembrou aqui, quando a gente vai fazer algum procedimento cirúrgico, por exemplo, né, não é simplesmente abre, faz, fecha. Não, existe toda uma preparação, é uma bateria de exames, e tem que estar tudo em ordem, e a pessoa tem que estar em condições. Terminou a cirurgia, tem o período da recuperação, tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar, enfim. Toda mudança, ela exige um tempo de preparação antes e um tempo de adequação depois. E é exatamente nesse sentido que o Túlio estava falando ali, dessa transformação que a gente vai ter daqui a 32 anos, que nós já estamos nos preparando para isso. E, de alguma forma, a gente já tem sentido uma certa sobrecarga. Porque se a gente analisa a história, pegando lá de trás, se a gente for bem longe mesmo, se a gente for lá em Sócrates, a gente vai perceber que ele tentou mostrar para as pessoas como algumas coisas eram de verdade. E o que aconteceu? Como o Túlio bem disse, ele foi punido por isso. Porque a verdade, quando ela impacta as pessoas de uma forma muito surpreendente, isso se torna uma revolta. É mais fácil falar que a pessoa é louca do que falar que a pessoa é sábia. Porque ela está falando uma coisa que ninguém nunca falou. Então, parece até uma questão lógica, né? Então, a pessoa ali, ela não está batendo bem, não. Pronto. Simples assim, né? Dentre várias outras pessoas que já tentaram mostrar verdades e também foram condenadas, foram classificadas como doentes mentais, até que, quando Cristo veio, ele teve que encontrar uma forma de passar para as pessoas a mensagem que ele precisava passar. Aí, o que ele fez? Usou muito de exemplo e usou muito de parábola. Porque falar com as pessoas o que elas devem fazer é uma coisa. Mas falar o que aconteceu com fulano que fez e deu nisso é outra coisa, né? E engraçado como que às vezes a gente usa até essa mesma filosofia, né?
Eu, por exemplo, mais uma vez falando dos filhos, eu chego em casa e falo, olha, hoje o papai viu uma coisa interessante. Fulano fez isso, isso e isso, e aconteceu isso, isso e isso. Aí fala assim, mensagem captada, né? Então, não devo fazer isso, porque senão vai acontecer aquilo. O exemplo, mesmo que citado, ele é mais eficaz, ele é mais eficiente do que a regra propriamente dita. Se a gente chega e fala, não deve deixar o sapato fora do lugar. No outro dia está o sapato fora do lugar. Mas se a gente fala, por exemplo, assim, eu vi hoje uma criança chorando porque ela deixou o chinelinho fora do lugar e passou um cachorro, mordeu e saiu correndo, ela perdeu o chinelo. Aí a criança vai falar assim, eu não quero perder meu chinelo, então não vou deixar ali, eu vou guardar. É o exemplo dito, né? Eu mostrei através de um exemplo que aquilo não deveria ser feito. Ou então, se eu pego o meu chinelo e guardo, aí eu estou mostrando como deve ser feito, né? E por que funciona assim? Nós temos uma sensibilidade mais aflorada para ver fazendo, né? Ver o ato, do que propriamente para decodificar um comando e fazer. Vocês já ouviram falar naquele ditado que tudo que é proibido é gostoso? E tudo que é proibido é o que a pessoa quer fazer? É mais ou menos por aí. Se a gente falar assim, não faça isso, aí que quer fazer, não é? Porque essa ação de regra, de falar o que deve e o que não deve fazer, é meio assustador. E a forma mais eficiente de fazer isso é através do exemplo. O nosso tempo está quase esgotando, tudo. Se quiser complementar, por favor, fique à vontade. Um segundinho. Quero dar um exemplo. Está nesse livro aqui, O que eu li do Simeão está nesse livro, tá? No Roteiro de Jesus, psicografia de Chico, tá? Eu gosto de citar para o pessoal não achar que eu estou inventando. Tem uma história nesse outro livro aqui, Reportagem do Além Túmulo. Esse livro é sensacional. Eu falei para o Sérgio uma vez, esse livro aqui tinha que ser lido por todos os médiuns, por todos os trabalhadores da casa, e o nome dele deveria ser Principais Erros nas Casas Espíritas. Porque tem vários casos práticos aqui, e que nos ensina. E os erros aqui, são de espíritas, são de palestrantes, são de dirigentes. Humberto Campos fez reportagens, entrevistas no mundo espiritual e trouxe grandes histórias. Esse é o conteúdo do livro. E aqui ele conta uma história seguinte, de um rapaz que nasceu numa família rica e não gostava de trabalhar e nem precisava trabalhar, porque o pai dava tudo. E ele foi desenvolvendo uma doença, uma dor, um incômodo. E ninguém descobria, médico nenhum sabia o que era. E ele era nervoso, ele era antissocial, ele só se trancava dentro do quarto, era extremamente problemático. E os pais só investiam mais nele. Mais viagem, mais passeio, mais diversões. E ele foi só piorando. Tudo que falava com ele era muito sensível, muito doído. É o capítulo 24. Bem, e o que acontece? Depois de procurar muito médico, procura um especialista que estava na cidade. O especialista define a doença dele como esquizofrenia. Esquizofrenia a gente costuma ver muito em usuários de droga, que já usou droga durante muito tempo. A pessoa não quer tomar banho, a pessoa não tem hora para comer, a pessoa não liga para a relação social, a pessoa não quer tomar banho para quê, e não tem hora para dormir, não tem hora para trabalhar. Então, assim, a pessoa perde a noção do que é certo e do que é errado. Não tem hora para nada, não tem regra, não tem disciplina. Não trabalha. Bem, esse foi o diagnóstico, o último. Foi tratar numa casa espírita e vinha sempre um anjo amigo que tinha vidas com eles anteriores, com esse rapaz. E sempre, olha, compreensão, trabalho, transformação íntima. E ele ficava só com raiva, só chateado. Não, eu sei disso. Não, eu não aceito isso. Por que esse anjo não aparece para mim e não me dá a receita
para a minha doença. Eu quero o remédio, eu quero o remédio. Depois de muito tempo tentando tratar ele na casa espírita, com ensinamento, com o evangelho. E o anjo falou o seguinte: olha, eu vou aparecer para você em sonho e vou te dar a receita que você tanto quer. Depois de algumas semanas, porque não foi fácil aquele anjo conversar com ele no sonho, porque para a gente receber uma mensagem do mundo espiritual, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar em sintonia. Tem que fazer pelo menos uma prece, uma oração. Bem, esse anjo aparece para ele. Eu vou direto para a indicação. Tá? Ele entrega para ele a receita. Fala, está aqui o remédio. Ele abre e lê. Indicação: 10 horas de serviço ativo por dia. Olha o remédio da doença. Muitas dificuldades e pouco dinheiro. Nuvens de preocupações e chuvas de suor. Modo de usar: entregar-se ao trabalho de boa vontade, a fim de encontrar o tesouro do espírito de serviço. Encarar as dificuldades como instrutoras. As dificuldades é o que te ensina. Aprender a alcançar muita espiritualidade com reduzida possibilidade material. Aceitar as nuvens de preocupação e as chuvas de suor como elementos indispensáveis à sementeira e à colheita nas terras da vida. E por fim, o anjo sabia que ele não ia lembrar do sonho, por causa do psiquismo baixo, por causa da evolução baixa, e disse: comece hoje o tratamento. Comece com uma ducha fria e gelada. Ela vai te ajudar. E ele acordou. A única coisa que ele lembrou: ducha fria e gelada. Ele levantou, pegou a toalha. A mãe até assustou. Falei: mas levantando cedo assim? Onde você vai? Vou tomar uma ducha. Ele tomou uma ducha gelada. Despertou para o dia e foi enfrentar a vida. A partir desse dia ele foi curado. Por quê? Porque iniciou o trabalho, a luta. Abandonou aquela paz que todos os homens querem, de preguiça, de dinheiro, de conforto, de cama, de ociosidade. Está aqui, gente, um exemplo prático. Se a gente não aceitar a luta, as dificuldades, se a gente não buscar o trabalho, o suor, nós vamos adoecer. Nós vamos adoecer. Então vamos aceitar essa espada que o Cristo está nos oferecendo e vamos contribuir para que a gente possa construir o reino, o planeta de regeneração. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus.